Paz do Senhor, irmãos. Muito bom dia a todos. Mais uma quarta-feira na presença do Senhor. Que bom estar aqui nesta manhã. E eu quero compartilhar algo que Deus colocou ao meu coração para que venhamos meditar nesse período de dificuldades. Esse período a qual as igrejas estão fechadas e muitas pessoas estão perguntando, ou até mesmo fazendo um questionamento a si e a muitas pessoas, por que as igrejas estão fechadas? Muitas pessoas até estão com saudades ou com desejo de vir à casa do Senhor. Muitas pessoas estão, nesta hora que as igrejas estão fechadas, nascendo neles um desejo de vir à casa de Deus, ou até mesmo aqueles que se afastaram. Eu creio que neste momento está gerando ali no coração deles um desejo de ir ao culto, de se alimentar, de buscar ali, de saciar a sede da sua alma. E eu quero compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração esses dias, que está em Ruth, capítulo 1. E no capítulo 1, no versículo 1 de Ruth, a narrativa do texto diz que uma família estava passando necessidade. A fome chegou em Belém. E esta família, então, ela fugiu daquela fome. Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. E eles então fugiram da fome. Mas eu quero tratar nesta manhã com você a respeito desta passagem aqui numa ótica um pouco diferente, de uma maneira um pouco diferente, para que venha a calhar nos dias de hoje, no atual momento ao qual nós estamos vivendo. Eu creio que tudo isso que está acontecendo, eu estava pensando no dia de hoje, era como se a gente fechasse as padarias e não houvesse mais pão. Fazendo um paralelo lá com Belém, Belém é a casa do pão, e faltou pão em Belém, e por isso Elimeleque saiu dali com a sua família, porque não havia mais pão. Então eu creio que tudo isso que está acontecendo nesta época agora, as igrejas estão fechadas, que eu considero a igreja como a casa do pão dos dias de hoje. A igreja é o lugar do pão vivo que desceu do céu, conforme está lá em João 6,51, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E hoje há uma necessidade em muitas pessoas, na maioria delas, de estar buscando na igreja, porque parece que sozinha elas não conseguem buscar esse alimento. E eu creio também que isso não é por acaso que está acontecendo. Isso, da parte de Deus, houve essa permissão para que as pessoas realmente sentissem a falta do pão, o desejo de comer esse pão, o desejo de buscar esse pão novamente. Eu tenho pensado muito, anterior a tudo isso, as pessoas talvez elas tenham essa fome, ou elas tinham essa fome, e elas viriam à casa do pão, né? Elas vinham até a casa do pão, que é a igreja, mas elas não têm encontrado o pão em muitas igrejas. Veja, eu não estou falando isso em termos família Nova Vida só, estou falando em termos geral, as igrejas de Cristo. As pessoas não encontraram o pão, ou não encontrava o pão. E sim, ela encontrava algumas receitas, talvez, nessa cozinha, nessa padaria que é a igreja, mas o pão, ela talvez não encontrariam. E por isso, a dificuldade das pessoas permanecerem na igreja, a dificuldade das pessoas virem para a igreja, que é a casa do pão, pois não está havendo pão. Está havendo tantas outras coisas, está havendo ali
tantas coisas no lugar do pão, mas o pão mesmo não estava acontecendo nas igrejas. Muito do homem e pouco de Deus. Apesar que as pessoas elas têm buscado a bênção, mas não têm buscado o abençoador. Ela tem buscado dons, mas não tem buscado o doador. E mesmo assim, as pessoas têm vindo, mas não têm encontrado nada de pão na igreja. Elas não têm saciado a sua fome, porque somente o pão sacia essa fome. Meus nobres pastores, eu tenho conversado com muitos pastores, amigo meu, aqui da região, e todos têm dito a mesma coisa. Olha, como está difícil levar uma pessoa para a igreja, como está difícil pessoas para serem discipuladas e se batizarem, não é? Mas por que essas pessoas não têm vindo? Será que não é realmente a falta do pão que está acontecendo? Assim como Elimeleque aqui em Rute capítulo 1, no versículo 1, ele saiu da casa do pão porque não havia mais pão. Talvez muitas pessoas estão deixando as igrejas ou não tem mais interesse porque o pão não está tendo mais. Parece que está tendo tanta coisa similar ao pão, mas realmente o pão essas pessoas não têm encontrado mais na igreja. E elas têm ido para Moabe buscar o pão. E quão vergonhoso é isso para a igreja. As pessoas estão buscando o pão, buscando satisfazer as suas almas em outros lugares. Olha só, que coisa. Assim como Elimeleque e Noemi, Malom e Quilion foram para Moabe buscar a satisfação em outro lugar. É coisa para a gente refletir, porque talvez Deus tenha permitido isso para que nós venhamos valorizar um pouco essa padaria chamada igreja, esse pão do céu que é feito ali ou que ele está ali, é ali o lugar de saciar a fome dessas pessoas, mas a gente talvez tem se preocupado com tantas coisas, tem se preocupado com o material, com o templo, com aquilo, com a provisão da igreja, com tantas outras coisas, mas esse pão vivo que desceu do céu, a gente tem deixado a desejar para aqueles que chegam. Eu creio assim na maioria das igrejas, não estou especificando igreja, qual é a igreja, mas eu creio que por isso eu estou dizendo que esse tempo propositalmente, um tempo que Deus está trabalhando, ou que Ele está permitindo. Porque logo que passar tudo isso, entenda uma coisa, logo que tudo isso se passar, logo que começar de novo a gente trabalhar, abrir as portas das igrejas, se realmente a gente entender o significado disso e aquilo que Deus está querendo, quando abrir as portas da igreja e a gente estiver realmente com o coração cheio de Deus, com a mente cheia de Deus, focado nas almas, focado na palavra de Deus, no temor a Deus, buscando Ele incessantemente, de dia e de noite, pensar muito mais nas coisas do alto do que naquilo que é da terra. Mas, pastor, mas e é lógico que nós precisamos de organizar, é preciso ter uma preocupação com uma organização da igreja, é lógico que precisamos, mas às vezes nós deixamos isso ultrapassar aquilo que é o principal, que é buscar a Deus e pregar a palavra de Deus com todo afinco, com toda coragem, com toda dedicação. Mas como eu estava dizendo, eu creio que quando tudo isso passar, veja o versículo 16 do capítulo 1, disse porém Rute: não me inste para que eu deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Olha, irmãos, assim como quando Noemi soube da notícia que havia pão em Belém, quando ela soube da notícia que havia lá na terra dela o pão, Belém, a casa do pão, tinha pão novamente, ela quis voltar. E assim, meus irmãos, eu digo que aqueles que saíram da igreja,
ou aqueles que simplesmente passaram, quando passar tudo isso e ele ouvir a notícia que a igreja abriu e que tem pão novamente, ele voltará correndo. E não somente isso, ele voltará e assim como Noemi voltou e trouxe Ruth, mais alguém vem com ele. Mas alguém virá com ele no momento que as nossas igrejas estiverem de porta aberta e nós estivermos ali preparados para pregar a palavra de Deus. Muitas pessoas virão, irmãos. Pastores, muitas pessoas virão e não tem como nem ninguém falar assim, olha, não vão, porque eles vão dizer para aqueles que vão vir para a igreja, olha, eu vou lá onde você está indo, eu quero desse pão que você vai comer. E assim vai acontecer, pastores. Eu creio em nome de Jesus, que assim que essas igrejas forem abertas, tudo isso que estamos fazendo agora, toda a dedicação que estamos dando agora ao povo, mesmo aqueles que não têm congregado conosco por causa da proibição, por causa das igrejas fechadas, mas estamos, eu creio que assim como eu, você também está dando atenção às tuas ovelhas. Eu creio que neste momento, quando abrirmos a igreja, elas voltarão e alguém vai vir com ela. Assim como Noemi trouxe Ruth, a tua ovelha, o povo da tua igreja trarão alguém para comer ou para provar desse pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Eu creio em nome de Jesus que voltarão e voltarão acompanhados para a honra e glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, fique com Deus, abençoe a tua casa, a tua família, o teu ministério, em nome de Jesus.